A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você igualmente nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Começou a arrancada do Brasileirão. Grêmio vence o Atlético, Juventude derrota o Vitória da Bahia e o Internacional, num dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro, enfrenta o Flamengo no Maracanã. Casa cheia, resultado final, Internacional 1, Flamengo também 1. Um detalhe, golaço do Bruno no começo do jogo e o Flamengo veio para o empate e vitória no segundo tempo, só que o Internacional sustentou o resultado e, consequentemente, arranca bem na competição. Não tão melhor, claro, mas bem na competição, porque Grêmio e Internacional são as esperanças do futebol do Rio Grande do Sul na presente temporada. E que aconteça efetivamente. Estão conosco dividindo a bancada hoje Giba Belaver, nosso convidado especial, porque nós vamos falar sobre voleibol. Conosco também o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Chamamos então? Chamamos. Letícia e Eduarda são as moças convidadas e que integram a equipe de vôlei feminina da Arena BA, né? É BA? BA-UPF. BA-UPF, tudo bem. Eu falo também que Tijucas do Rio e Sorocaba de São Paulo são as gratas revelações do voleibol nacional. Sobem para a Liga A na próxima temporada. É isso, Giba? Perfeito. Orientações aí de quem conhece realmente as coisas. Carlos Dantas, o futsal de Passo Fundo, como é que vai? Olha, o futsal de Passo Fundo não tem acompanhado direito, senhor Jorge. Isso começou tudo zero de novo. O que eu sei que montaram uma equipe com jogadores da região, a ideia é boa, para se reforçar para o Brasileirão. A única coisa que eu fiquei surpreso é que o Passo Fundo regrediu no tempo. Vai ter que jogar a Série Prata de novo para conseguir se manter no Campeonato Brasileiro. Porque o ano passado estava aberto o convite para participar da Série Ouro e não houve confirmação. E esse ano a federação impôs. Como a federação se acertou com a confederação, voltou tudo como era antes. Então, notícia nada boa então, né? Não é nada boa. É que essa esculhambação que estava o futsal brasileiro, principalmente o gaúcho, eu acho que agora é capaz de alinhar. Porque o Passo Fundo vai usar o Sub-20 para jogar a Série Prata. Olha os adversários do Passo Fundo. APDF, não conheço. Acho que é nome, hein? APDF. APBF. Eu acho que aqui é Agudo Futsal, Cerrito, VRF. Para mim, eu acho que é do time da Polícia Rodoviária Federal. E SVC Futsal. Não dá para entender quem é quem, de onde é que é. Importante que vai participar e, pelo menos, dar uma oportunidade para essa gurizada sub-20. Enquanto isso, professor, vamos vendo aí o futebol brasileiro iniciando com esse campeonato sensacional, um campeonato muito exigente tecnicamente. E olha como é que é o futebol. Primeiro, o Fortaleza, nesse momento. Juventude, segundo. O Grêmio está em quinto. E o Inter está em 8º lugar. Mas foi apenas a primeira rodada. A festa está apenas começando, Giba Belaver. E vai até o dia 21 de dezembro, né? Vai até dezembro. Até a antevéspera de Natal, o pessoal vai estar jogando ainda. Notícia que preocupa o torcedor colorado é que Rocher fraturou um dedo e, consequentemente, fica fora por 90 dias. É a oportunidade de firmar-se Anthony, goleiro promissor, que vem da base realmente, e que vem dando resposta. Isto é muito importante.
No segundo bloco, nós vamos conversar com o presidente da Liga Passo Fundense de Bocha, o Chico da Bocha, Ivan Dreyer Simões, porque vem aí a Copa Lousada, tradicional Copa Lousada de Bocha, em mais uma edição. Depois do intervalo, a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado. Já foi feita a apresentação na abertura do programa das meninas Eduarda e Letícia, que pertencem à equipe de voleibol feminino da UPFBA. E conosco, o treinador, o responsável pelo andamento dessa equipe, Giba Belaver. Tudo bem contigo, Giba? Tudo bem, Jorge. Obrigado pelo convite novamente. Dantas, né? Para nós é sempre uma alegria poder divulgar a nossa equipe, divulgar o que a gente está trabalhando e as perspectivas, né? Para 2025, que são várias competições, aí a responsabilidade é bem grande esse ano, muito grande mesmo. Você está sendo muito acionado nos últimos dias, não é? Como secretário de esportes e como responsável pelo andamento de sua equipe. O meu carro já virou o guarda-roupa, viu? Eu vou trocando roupa lá. Guarda-roupa ou escritório? Também, né? Também. Mas quanto mais trabalho, melhor, né? A gente fica com a cabeça mais ocupada, é importante. Quem elaborou realmente a tarefa da vinda do Giba e das meninas aqui foi o nosso repórter de todas as ocasiões, que está com a palavra. Isso aí todo mundo, né? Basta ter uma produção que ligue e correspondam, né? Porque agora até quero saudar a equipe do vôlei, contratou um assessor de imprensa de primeira qualidade, que é o Eugênio, que trabalha na TV UPF, Rádio UPF, parece, e que faz um excelente trabalho. E dá retorno, marcou. Então, para quem quer ser profissional, a primeira coisa que tem que ter é comunicação com a comunidade. Como é que tu vai prestar conta dos patrocínios e patrocinadores se você não tem um canal de comunicação entre a equipe e a sociedade? E é o caso do vôlei. E o vôlei sempre foi o meu sonho do Rio Grande do Sul, em ver um dia uma equipe feminina na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos devagar. É um prazer receber a Duda, né? Essa aí eu vi ela no Peneirão lá.
né? Os pais dela estavam mais nervosos e passou. A Duda passou, vai jogar conosco aqui, é meio de rede. E a Clau, a Letícia voltou. Tinha ido embora e agora está aí de novo. A nossa central vem com tudo. Gurias, a pergunta pela Letícia, que já tem mais tempo de clube e camiseta. Essa experiência agora de entrar na Série C, acabou aquela coisinha de SEST, Senat, Santa Maria. Não, agora é brasileiro. Não, a gente tá bem feliz com a oportunidade, né, de poder participar de um campeonato Boa tarde, tão né? grande. Boa tarde. Tá, achei que tu nem ia me cumprimentar. A gente tá muito feliz com a oportunidade de poder participar de um campeonato que tem a visibilidade que uma Superliga tem. Estamos otimistas e estaremos treinando muito para poder dar o nosso melhor nesse campeonato. Eu só quero fazer uma correção aqui para os corneteiros de plantão não pegarem meu pé. Não estou desfazendo de SEST, Senat. Se não é SEST, Senat, os jogos escolares, os jogos intermunicipais, não haveriam atletas que nem vocês hoje, brilhando em nível nacional. Pode ser Série C, mas depois da manhã nós vamos estar na Série S, se Deus quiser. Pode continuar. Não, seria mais isso mesmo. Duda quer falar alguma coisa? Duda, e daí? Tu já tem experiência fora do Rio Grande do Sul, mas agora, pelo que eu sinto, assim, é um caráter bem mais profissional, né? Nesse momento. Nesse momento que a gente está se preparando para... Boa tarde, Duda. Boa tarde. Boa tarde, sim, galera. Nesse momento que a gente está se preparando para a Superliga C e para todos os outros campeonatos do ano, além da Superliga C, tem muitos campeonatos importantes, o estadual, que a gente está indo em busca de mais um título, que as gurias já são... 4? Tetra campeãs do estadual, então estamos aí correndo para mais um título. Cláudio Braga, Copa RS, todas são muito importantes e aí vem como um bônus, né, a Superliga C, que vai ser muito importante com certeza para nós e a gente vai se dedicar e treinar muito para isso. Eu vou identificar a Eduarda Machado e a Letícia, ambas fotografam muito bem, hein? Eu estava observando na tela aí. Tá bem de plantel, o plantel tá bonito, né? A Eduarda é natural de... É central, é natural de Teotônia. Não, a Eduarda não. A Letícia é de Teotônia e a Eduarda é natural de Estrela, não é? Como é que vocês se sentem agora aqui na capital do Planalto? À vontade? Eu estou me sentindo muito bem, à vontade, a cidade muito boa, a faculdade também, sempre presente, muito boa para a gente. E os treinos, nos locais de treino são muito bons também. E estou me sentindo muito bem aqui. Qual é o seu curso? O meu curso é fonoaudiologia. Fonoaudiólogo, hein? Interessante, né? E um detalhe... Pessoal que é meio surdão e tal, né? Que grita. É com ela. E tal... Vai procurar a fonoaudióloga. Não é o caso de não, ninguém. Não, e até para corrigir, né? O seu Jorge preocupado que eu falei boa tarde. Realmente, nós gravamos de tarde, noite para quem é da noite. Alô, Sula, outro lado do mundo. Aquele abraço também. Giba, uma pergunta. A questão que vai crescendo a competição e a cobrança. O grupo de trabalho, tu como técnico, auxiliar vem algum diferente? Porque tu tem que apresentar coisa diferente na quadra, porque é outro nível. Claro. Primeiro, só lembrando aqui que a Duda é a nossa novata, o nosso bebê aí da equipe, né? Já foi batizada ela? Ela está ainda conosco, ela está jogando em duas equipes, na verdade, né? Ela joga no Infanto também, é o último ano de Infanto. Infanto? O Infanto Juvenil. E também já está no adulto. Então, é uma promessa aí que a gente está lapidando aí para que futuramente seja... Mais de uma confirmação. Fez 18 há pouco, né, Duda? Então, é importante isso. Né? A gente sempre teve essa ideia, né, Dantas e Jorge, da equipe, ela tem uma boa base para poder se estruturar por mais anos, né? Daqui um pouco é importante. E eu sempre ressalto que nós tivemos a Martina Ruese aqui durante 4 anos conosco, né? Uma jogadora que era extremamente... habilidosa e ela mais... tinha um cabelinho batidinho. Isso, só que ela era profissional alto nível. Exato, né? Então a experiência dela foi importante. Como daqui a pouco vai ser importante para nós ter jogadoras com experiência, mas a base ela se torna significativa para que a gente tenha uma longevidade no projeto, né? Sobre comissão técnica,
A comissão técnica em si, ela ficou a mesma, né? Eu como técnico, o Rafael como assistente técnico, o Fábio preparador físico, e nós temos mais o Geison e o Guilherme, que fazem o auxílio, e o Henrique, que faz a parte de estatística e roupeiro do time. Então, a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, dar o melhor para essas meninas, que é o quê? Que elas se preocupem em treinar. Eu acho que a primeira coisa que tem que um atleta se preocupar é em treinar. E isso a gente mesmo vai aprendendo. Eu, como gestor da equipe desde 2013, né, fui aprendendo aos poucos que, às vezes, eu queria dividir muito os problemas extra-quadra com elas, né? Então, eu acho que teve um momento disso. Lá no início do projeto, era importante que soubessem tudo o que estava acontecendo para que se vivesse mais esse dia a dia. Aos poucos, deixando o mais profissional possível, a gente tem que blindar elas de alguns problemas, e os problemas que tem que assumir somos nós. E né? outra coisa, Giba, com o futuro também, eu acho que tu vai, queira ou não queira, tu vai te tornar um superintendente geral e trazer um treinador de fora para mudar a mentalidade, o tipo de jogo, porque a competição em nível nacional exige assim. Eu acredito que... Não que eu esteja te demitindo, pelo amor de Deus. Não, e nem eu quero me demitir, né? Porque... Tu é o pai desse projeto, não pode morrer. Não, mas eu acredito nisso também, Dantas. Quando nós... É normal. Em 2015, quando isso aqui é uma história que ninguém sabe, viu? Em 2015, quando nós vencemos pela primeira vez o Gaúcho e fizemos o projeto para tentar jogar a Superliga B, que não existia C, então era o funil era muito mais estreito ainda. A minha intenção era ficar nos bastidores, eu já tinha mais ou menos a ideia de um técnico, enfim, para que a gente conseguisse montar um aparato mais profissional. Quando tu vai chegar numa Superliga A, que não adianta, tu tá na C porque tu tem um sonho, né? Então, quando chegar num determinado momento, vai ter que ampliar essa comissão técnica, vai ter que trazer outros profissionais. Não estou dizendo que eu não posso ser o técnico, enfim, mas vai ter que melhorar. Isso não tem dúvida nenhuma. Faz parte do processo, né? Muito bem. Deixa eu complementar aqui. Eu estava apresentando a Letícia e a Eduarda, né? Agora eu faço a pergunta para você, Letícia, né? Qual é o curso que você está frequentando atualmente? Eu faço publicidade e propaganda. Vai ser colega, então. Isso. Muito bem. Já tem uma noção do que você pretende a nível de futuro com publicidade e propaganda? Eu gosto bastante da área esportiva, pretendo provavelmente seguir a área. Não sei exatamente a área específica que eu vou seguir, mas algo no ramo esportivo provavelmente. Algum contato já com agências de publicidade ou é muito cedo ainda? Não trabalhei em nenhuma agência, mas já visitei algumas e algumas são conhecidas já. Isso é importante, né? Seu Jorge, pelo amor de Deus, não me tira do vôlei, seu Jorge. Não me faça a cabeça. Deixa a guria no time, seu Jorge. Pelo amor de Deus. Ela acabou de me apavorar, Jorge, dizendo que vai se formar ano que vem. Nós vamos ter que dar um jeito. Não podemos perder esse atleta aí. Faz uma prova mais difícil para a Letícia. Para descontrair, né? Valeu. Outra coisa, Giba. Quantas meninas tem de Passo Fundo e quantas de fora, inclusive uma que veio do Amapá, o Roraima? Roraima. A Érica. Ela está aí? Ela ficou? Sim, ficou. Passou na peneira? Passou. Então numa próxima queremos a Érica aqui. Então tá. Okay. Na próxima nós vamos trazer só o Nordeste. A Érica, a Adriane. Na próxima a gente podia chamar o time inteiro. Vamos achar uma maneira de vir o time todo e se apresentar, claro. Acho que é uma boa. É uma boa. Se Deus quiser, e vai vir com medalha ainda aqui. Tomara. Não, de Passo Fundo, por incrível que possa parecer, mas tudo tem explicação. Hoje nós temos 4 no máximo. As gêmeas e a Gabi. A Gabi... Uma mais, uma menos não faz de muita 3 a 4. diferença, né? Mas sabe por quê? Esse lapso? A pandemia. Os 2 anos de pandemia fez com que, primeiro, nós não tivéssemos mais o projeto de base lá do Notre Dame, lembram, né? Sim. O Sacada Inteligente. As garotas do Notre Dame. Então, isso foi uma base muito forte que, durante anos, fez com que a gente não precisasse, entre aspas, trazer tanta gente de fora, né? A pandemia, esse lapso aí deu 2 anos, mais alguns problemas que nós tivemos 4 anos sem formação direta. E 4 anos sem formação direta... Sem base? Faz o giro acontecer. Tem uma de Carazinho que eu sei que é livre. Que era da base do Sacada. Então, se for falar de base, aí temos umas 5 da base, né? Para um grupo de 16
né? Então, A importância da categoria de base. tem que ter base. E agora a gente está retomando a base, né, com força novamente. E a gente já está vendo alguns expoentes aí. A própria Duda, que ainda é da base, né? Esse ano ainda está treinando conosco lá na base. A ideia é essa: formar uma boa base para que quando vier jogadoras de fora, claro, com outro nível, que venha jogadoras de fora com mais experiência. Aí sim, uma Martina da vida, etc. Né? Eu sempre vou citar a Martina porque ela foi um ícone aí que a gente é muito grato por ela ter estado conosco. Né? Você fala muito em treinamento. Onde estão sendo feitos os treinamentos dessa meninada? Os treinos com bola é no IE, né, no Instituto Educacional, uma super estrutura, né? Então vai meu abraço à coordenação, à direção do IE e, obviamente, ao Erasmo, né, que é o nosso super patrocinador. O IE que ressurgiu, né? Que então, maravilha. Nós treinamos lá com bola 3 vezes na semana com bola e mais na Academia Simbiose a parte física, né, academia, enfim. Então as gurias treinam todos os dias, né, com bola 3 vezes por semana, mais o complemento da parte física. Uma coisa, como é que vai ser essa competição que vai ser em nível nacional? Boa pergunta. Boa pergunta. Para o público entender como é que funciona. Infelizmente, né, para a Superliga C, a gente não vai conseguir ter o público no nosso lado. Por quê? Porque a Superliga C ela é feita em uma determinada cidade, numa determinada região, né? Sim. Que vai sediar. Então, poderia até ser Passo Fundo sede, né? Mas já vou adiantando que nós não temos interesse em ser sede, e explico por quê. Acho que para um primeiro ano, você conciliar ser sede, então quer dizer que tem toda a parte da organização, e mais ter uma equipe para a primeira vez, eu acho que não, a gente tem que se concentrar E só correr no o time. risco de perder em casa o primeiro cartucho que quer. Então vamos preservar para a próxima. Eu até nem estou pensando tanto na derrota ou na vitória, mas a gente tem que estar focado somente na competição. Então, no ano passado foi em Pato Branco, no ano retrasado foi no Rio de Janeiro, e dali para trás eu não vou lembrar. Então, esse ano, a CBV ainda não divulgou qual que vai ser a sede. Já sabemos que vai ser em setembro, que para nós já é importante, porque ano passado nós não jogamos a Superliga C, em virtude que a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, e a CBDU, Confederação Brasileira de Esportes Universitários, acho que elas não se conversaram, né? E no término dos Jogos Universitários em Brasília, no término da Superliga C estava começando o universitário. Então nós tínhamos que, né, gurias, fazer uma opção e optamos, e eu acho que acertamos, né? Optamos pelo universitário e subimos para a Série A do universitário, que vai ser em Natal esse ano, e em outubro. Então, setembro nós temos de certeza a Superliga C, em outubro a primeira divisão dos Jogos Universitários. Mas até chegar lá tem Copa Cláudio Braga, que seria a Copa Rio Grande do Sul, agora no primeiro semestre. E aí sim, vamos jogar em casa. E é dia 13 e 4 de maio, né? Isso. 13 e 4 de maio em casa, a fase classificatória. E jogamos também o Campeonato Estadual e os jogos. A Copa tem o nome de quem? Copa Cláudio Braga, em homenagem ao ex-presidente da Federação. Isso. Eu conheci lá na uma pessoa sensacional. Esse Cláudio Braga não foi árbitro também? Não, eu acho que não. Acho que teve um Braga que foi Cláudio Braga, que era do futsal, se eu não me engano. Mas não é a mesma pessoa. Não é a mesma. Uma outra pergunta: quem são os adversários dessa competição em nível nacional? Da C? Não sabemos ainda, Dantas. Não foi definido ainda? Ainda não foi definido. Ele é regionalizado. Só o campeão, ainda estão vendo, conforme o número de inscritos, se o campeão e o vice sobem para B, né? Muito bem. Eduarda e Letícia, os treinamentos são muito fortes para vocês ou vocês já estão habituadas a esse tipo de tratamento? Agora eu já me sinto mais habituada. A primeira semana, claro que é sempre mais complicada, principalmente na parte física, porque a gente está um tempo das férias mais parada, mesmo fazendo academia, mas é diferente a questão da quadra. Mas agora a gente já está mais habituada e está conseguindo se dedicar ao máximo e se sentindo bem com os treinos.
A Letícia faz com a cabeça o sinal de que concorda com o depoimento teu, né? Isso. Como eu já jogava no time ano passado, eu já tinha mais ou menos em mente como funcionavam os treinos, como funcionava a parte física. Então, nas férias eu continuei treinando na academia, fiz brincamos um pouco na areia, como sempre, mas já vai entrando no ritmo no início. Como a gente fez pré-temporada esse ano também, foi bem bom. Você falou areia e quadra. É uma dificuldade maior na areia, não é? A areia... Puxa mais, não é? Sim, a areia é bem bom para a questão do preparo físico, assim, para criar mais um pouco de resistência. Mas a gente joga realmente em questão de brincadeira mesmo. E, Giba, a areia evita um pouco a distensão, não? Ela é uma muito, superfície diferente, uma superfície que te exige o deslocamento, enfim, né? Exato. E por tu jogar em dupla, tem uma área de abrangência que tu tem que buscar a bola que é maior, né? Então, o teu deslocamento tem que ser força explosiva maior. Essa questão da preparação física, até hoje, no último treino, nós estávamos fazendo um trabalho de 70-30. O que é o 70-30? A gente está trabalhando 70% do tempo físico e só 30% bola, né? Exatamente por isso, e não estamos justificando nada, muito pelo contrário, a gente está até muito feliz. Fizemos na semana retrasada 3 jogos amistosos lá em Teutônia, contra a seleção gaúcha sub-16, a sub-19 e a equipe de Santa Maria. E vencemos Santa Maria no tie-break, 2-1, era melhor de 3 sets, né? E perdemos de 2-0 para as duas seleções. Então, até todo mundo ficou um pouco assustado, né? E aí eu fiz questão de tranquilizar as meninas, né? Nós mexemos muito com o time e também na quadra ainda é o desenvolvimento da parte física. Ainda o pessoal está muito... Perdeu quando podia perder. E é uma seleção, né? E no treino de hoje, né? O treino de hoje a gente já está reduzindo, porque nós temos nesse final de semana nosso primeiro campeonato, que a gente chama de oficial para nós, né? Que é o preparatório lá em Não Me Toque. Que é sempre muito bom o torneio lá em Não Me Toque. É um que foi organizado pelo Fábio? Exato. Então, nós já hoje, no treino de hoje, nós já invertemos a pirâmide. Foi 30 de parte física e 70 com bola, porque tem que botar elas, né, num estágio um pouco mais de velocidade para os jogos que vêm no sábado e domingo. Esse treinamento com bola, com um grande número de bolas, como é que é feito? Você poderia trazer, inclusive, uma filmagem para nós mostrarmos aos telespectadores na próxima entrevista? Claro. Com o maior prazer. Seria interessante, Pode né? deixar. Porque o telespectador fica sonhando, e eu também fico viajando. Como é que é esse treinamento com... É só ir lá não ir assistir, repórter que que jornalista tem que estar junto nos treinamentos lá. Eu sabia que ele tinha que se pronunciar. Eu vejo os treinos lá, explosão, impulsão. Então, como é que é o treinamento com bola? Tem 30% só bola, aquecimento, saque, manchete, e 70% no momento agora é só preparação física. Eu quero Pique saber no lugar. Quantas bolas ele treinam. Eles treinam com 30 bolas. Que 30 bolas? Mas estou lhe falando. Explica. Como é que vai jogar com uma bola de vôlei no meio de 15? Não, um pouquinho. Não, nosso treinamento... Quantas bolas tem por baixo ali? Uns 15? 18. Hoje nós trabalhamos com 18. 18 para 30 não tem muita diferença. Na matemática dele. Você sabe assim, ó, que eu venho de uma geração, eu sou de 71, né? Então eu venho de uma geração do vôlei, o treinamento de vôlei da década de 80. Onde na década de 80, na hora do aquecimento com bola, que a gente chama, é literalmente aquele 2-2 com bola. Né? Hoje o voleibol ele tomou uma dimensão que até a gente faz um trabalho 2-2, principalmente agora no início da temporada, eu faço um pouco mais. Mas a tendência é sempre você buscar no aquecimento já movimentos que vão te levar pro jogo. Então, daqui um pouco, o aquecimento é as 16 jogadoras trabalhando com 1 ou 2 bolas e a comissão técnica repondo bola quando cai, para que aquele exercício ele não pare. A gente chama de controle de bola, né? Então, com isso, tu entra numa fase de não só aquecimento muscular, mas aquecimento neural, porque tu começa a pensar a possibilidade que vai acontecer no jogo. Então, na hora do treinamento em si, hoje, por exemplo, nós temos um trabalho de aquecimento com bola rápido, deu 5, 10 minutos, mas com uma intensidade média, para ir direto no volume de jogo. O que é o volume de jogo? É tu colocar uma ideia de que vai acontecer no jogo na hora do treinamento. Nesse aquecimento com bola, vocês podem me responder, vocês se preocupam com o visual para depois da volta à quadra ou não?
Sim, as gurias passam batom. Por gentileza. O cabelo. Não, elas vão bem arrumadinhas. Pode confessar, gurias. Não, a gente só prende o cabelo e isso. Porque elas não precisam se enfeitar muito, elas já são bonitas, ao natural, essas gurias. O senhor precisa ver essas gurias subindo na rede. Jorge, eu vou dizer uma coisa agora, ao vivo, porque depois vai ser... É o time mais bonito do Sul. É o time mais bonito do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida. Só pelas atletas, tira a comissão técnica. Falando sério, o vôlei tem essa característica, né? Não responderam no total, no global. Eu gostaria de saber. Há uma preocupação, Letícia? Com a estética? Claro que tem. Com a estética, com o visual, se escabelou, se correu a pintura aqui, o brush ali. Falem a verdade agora. Não, a gente não tem essa preocupação, até porque a gente se arruma antes do jogo, daí a gente ajeita. Mas se eu tiro passa gel foto, no eu cabelo, vou interromper. Mas se eu digo assim, gurias, terminou o treino, vou dizer, vamos tirar uma foto, gurias. Ah, prof, tinha que ser antes de começar o treino, não depois. Não, pós-treino a gente já tá suada, vermelha, então... Mas, assim, a preocupação durante o treino, assim, ela não existe. Vocês jogam com o cabelo solto ou preso? Não, ele tem que ser preso, senão ele atrapalha. Exato. Uma pergunta, Giba. É bom, né? Para deixar curiosidades, as claro. meninas à vontade. Para deixar as meninas à vontade. Esse rapaz aqui fica à vontade também, não é? Tá. Mas eu vou nos treinos, eu vejo as gurias se arrebentando lá. Tá louco? Ó, uma pergunta, Giba. A parte psicológica. Quando tu vê uma bandeira do Caxias e tu treme ainda, essa parte é fundamental para não tremer na quadra. E uma coisa é treino, outra coisa é jogo valendo. Ainda mais em nível agora nacional. Não, tu tá coberto em razão, Dantes. Isso aí é importantíssimo. Acho que o melhor movimento que tem para que essa parte psicológica ela não assuma o protagonismo no jogo é a equipe jogar muito, né? Então eu levo hoje no início do treino a primeira coisa que eu falei, que é uma semana importante, uma semana que nós vamos jogar sábado e domingo e não me toque, eu levo todas as possibilidades e oportunidades, porque é uma oportunidade. Porque nós temos um problema aqui em Passo Fundo. Para que a gente consiga fazer jogos bons, a gente tem que sair. E não está certo, não está errado, é o momento, né? Faz parte. Então, eu tenho que ir a Porto Alegre, tenho que ir agora a Teutônia. Então nós precisamos viajar muito para poder ter ritmo. Ao contrário, que bom para eles, Sojipa, Grêmio Náutico União, o próprio Teutônia, que é perto de Porto Alegre. Então, a região metropolitana ela consegue jogar mais em alto nível e nós precisamos nos restabelecer. Então, sempre digo, nós precisamos treinar melhor que os outros, mais concentrados. E quando tem oportunidade de jogo, que vamos ter agora sábado, domingo e não me toque, tem que aproveitar. Muito bem, antes de voltarmos ao assunto do voleibol feminino, as competições e tal... Gostou da estreia do teu time no Campeonato Brasileiro? Eu adorei, a gente ganhou. Né? Sim, mas apenas a vitória? Não. Jogamos mal. Fria e crua. Até os 15 minutos, eu e os meus 2 filhos quase morremos do coração. E disse assim, meu Deus do céu, comecei nas redes sociais, nos grupos do Tricolor, dizendo assim, começando a contagem para os 45 pontos, né, para não cair. Aí, mas é futebol, por isso que o futebol é apaixonante, né? Pode acontecer. Muricy e Tele Santana já diziam, a bola pune. A bola pune. E a bola puniu os jogadores do Atlético. Olha só, Mineiro. O Grêmio ganhou e a torcida está, entre aspas, desconfiada. E o Inter empatou e a torcida está feliz, porque foi um outro jogo, foi um jogo diferente. O Inter jogou bem. Eu prefiro o vôlei. Quem jogou melhor de todos os 3, para mim, foi o Juventude. Juventude fez o tema de casa, tem um centroavante que põe a bola no lugar certo, fez 2 gols e, consequentemente, aliviou a vamos misturar vôlei feminino? Tudo bem? Com futebol, futebol, mas depois. Dá licença? Convida eles só pro futebol. Dá licença? As meninas querem... Eu não preciso de advertência mas tua. Então tem que fazer... Eu sou o coordenador do programa. Um momentinho. Pensa que é. Um momentinho. Vamos terminar o vôlei. Vamos fazer o vôlei. Os meninos estão ali, ó. Meu Deus do céu. Posso voltar? Vocês que mandam, eu sou um convidado. Tu tá lembrado, né? Eu disse abrindo um parênteses e tal, antes de encerrarmos, antes de voltarmos para o vôlei. Não é isso? Isso mesmo. Tudo bem. Meninas,
Estamos satisfeitos com a presença de vocês, que ilustraram o nosso programa, Eduardo e Letícia. Fiquem completamente à vontade. Esse menino é assim, ele tem esse complexo de inferioridade, mas ele vai melhorando aos poucos. Ele e vai aqui, melhorando. complexo de superioridade. Eles vai melhorando, aos poucos ele vai melhorando. Como ele brasileiro, ele só conhece o futebol. Ele é novo ainda. Fiquem aí que depois eu vou pedir sobre bocha para vocês, tá? Giba, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Eu e deixo convocar a torcida também, né? Deixo com vocês, torcida. Eduardo e Letícia, a mensagem final no programa de hoje. A gente agradece por terem chamado a gente para participar do programa. É uma grande honra estar aqui. E a gente espera que a gente tenha um ano muito bom e possa trazer muitas conquistas para Passo Fundo e para o time. Contamos com a ajuda de toda a torcida. Bela mensagem. E você, Letícia? Basicamente, o Eduardo já falou tudo. Agradeço a oportunidade de vocês terem chamado a gente para falar um pouco mais sobre, até pelos telespectadores, poderem conhecer um pouco mais sobre. Obrigado por tudo. Tudo bem. Dantas. Não, eu só tenho que saudar o Giba aí por esse belo trabalho, esse sonho que começa a se tornar realidade em nível nacional. Giba, pode contar com nós aqui. Obrigado. O microfone, as câmeras, as portas, enfim, está tudo aberto à disposição de vocês aqui, porque eu sei que o trabalho é sério e é profissional e a gente nota nos resultados de fim de ano, onde cada ano que passa, essa equipe brilha muito mais. Sejam bem-vindos, gurias. E o bicho vai pegar. Não é só entrevistinha, a cobrança vai vir também. Boa. Gaúcho e Passo Fundo querem o quadro social. Isso é muito importante. Você pode participar, pode ser o novo associado de Gaúcho e Passo Fundo, que vem aí para a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Assunto que nós vamos tratar junto com a Copa Lousada, o pessoal da Bocha, no intervalo, depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta. Conforme anunciamos, agora com o Chico da Bocha, Ivan Dreyer Simões, porque vem aí a Copa Lousada em mais uma edição já consagrada entre os bochófilos do Rio Grande do Sul. À vontade, Chico da Bocha, prazer tê-lo de volta no nosso programa. Prazer é meu, Jorge.
não só dos Bolshoi do Rio Grande do Sul, como do todo o Brasil, né? Isso aí é uma competição a nível nacional e teremos grandes jogadores aí do Brasil inteiro. Logicamente que os grandes jogadores do Brasil são gaúchos, né? Que maravilha. Eles estão jogando lá, vêm por Santa Catarina, por Paraná, São Paulo, mas os principais jogadores do Brasil são todos gaúchos. E a maioria deles vão estar aqui presentes dessa tradicional evento, 27ª edição. Tem uma noção de quantas equipes já estão inscritas? Sim, nós temos, esse ano nós damos uma limitação devido, a gente, como em outras oportunidades, a gente comentou aqui, a gente perdeu muitas canchas, né? De Passo Fundo tinha 14 canchas, agora nós temos 6. Temos 6 canchas assim que pode ser usada, que empresta, tem muitas canchas aí que às vezes não emprestam, outros não tem qualidade, né? Outros desativaram e tal. E tem clube aí que está sendo difícil de emprestar as canchas também. Mudou as diretorias. As diretorias hoje são mais novas, não sabem da história do clube, o que significa a bocha para o clube, o que significou a bocha do clube. Tem clube aí que nasceu de cancha de bocha. Hoje é uma potência. Mas a gente compreende que a direção atual nem sabia disso, não é passado. Então, às vezes, não relevam isso, a história do clube, deixa para lá. E aí ficam tocando na atualidade. Hoje, na atualidade, realmente tem diversos esportes, enfim, e o clube também se tornou grande. Os clubes têm 2, 3, 5, 8 mil sócios. E a gente também compreende, né, a questão de logística deles lá e tal. E coisas, às vezes não deixam acabando emprestando, porque vem pessoas estranhas, claro, pessoas de qualidade, que da Bosch são pessoas de qualidade, mas também a gente entende e respeita, né? Mas a gente está conseguindo, à medida do possível, a gente está realizando. Isso era um campeonato sempre que não tinha 14 canchas, aí é campeonato de mais de 40 equipes. Vamos supor assim, era tipo 48 equipes. Então hoje a gente tem para 24, né? Porque o importante às vezes não é quantidade, mas é qualidade. Para nós ter qualidade, ter condições, ter canchas boas, né? Hoje nós temos aí na sede, vai ter 2 canais que vão estar filmando, né? Eu não vou poder dar uns toquezinhos, não vou poder filmar direto, porque vou estar na organização, na direção técnica do evento, né? Não era mais para mim estar, né? Mas continua, né? Continua porque não apareceu ninguém, e daí o que eu vou fazer? Aí eu não tenho que continuar. Mas eu tenho um amigo que inclusive é presidente da federação, que ele tem um canal de transmissão, o Jairo, vai estar presente. Tem o canal Bosch de Erechim também, do amigo Gustavo, uma pessoa que tem muita consideração por mim, porque eu peguei e botei ele na transmissão e, Gustavo, tu gosta e tal. E ele vai vir aqui também fazer essa transmissão. Então vai ser transmitido aí para o mundo inteiro. A pergunta, por curiosidade, quanto tempo faz que faleceu o doutor Lousada? O Lousada vai fazer 27 anos. 27? Ele é 99, no 98, acho que ele faleceu. A Copa foi, ele faleceu e foi no outro ano. Então faz 28 anos que vai fazer que ele faleceu. E a gente já fez esse torneio em homenagem a ele, realmente foi um sucesso. Diga-se de passagem, o Lousada era um incentivador, era um amigo dos bochófilos, não é? Exato, ele tinha muita, assim, porque ele era uma pessoa assim, do nível dele, era uma pessoa que era assim, uma pessoa pública, exercia uns cargos importantes, era delegado regional de polícia, um delegado muito afamado no Rio Grande inteiro, né? E como ele é parcial da Bosch, a Bosch realmente é um esporte que agrega, né? Exato. Exatamente, então ele era amigo de todos, as pessoas admiravam ele. E essa projeção que está sendo feita aí, ó, essa filmagem, é o pessoal do Cadeirantes. Cadeirantes, né? A gente botou isso aí, que é uma coisa assim que a gente tem aqui em Passo Fundo, eu gosto sempre de destacar, né, Jorge, quando tem a oportunidade, e isso aí é um pessoal fantástico, né? A nossa CD realmente, em todos os sentidos, né? Que eles têm lá. E essa área esportiva, eles fizeram uma cancha adaptada, tudo para jogar. Há muito tempo eles estão participando, né? É uma das equipes, nessa modalidade aí de Rafa Volo, ela é a equipe mais famosa que tem no Brasil. Inclusive, uma oportunidade, o presidente da Confederação Brasileira pediu para ele fazer um campeonato brasileiro. E praticamente no Brasil, nessa modalidade, tem
quase só nós aqui no Rio Grande participamos. E daí eu pensei, Chico, como é que eu vou fazer um campeonato brasileiro aí? Só vocês aí que participam, né? E vamos esperar se mais gente se dedicar e tal, daí eu posso até fazer aí, tiver mais de 3, 4 equipes. Uma pergunta, na tua opinião, sem o fanatismo, sem aquele amor de camiseta, a tendência da bocha é desaparecer em nível nacional e ficar só nos redutos de origem italiana que veio da Itália com os colonos para cá? Não, ela nos parece, a bocha como dizia o nosso presidente Davi, é um esporte milenar, veio antes de Cristo, porque sabe como é que começou o jogo de bocha? Quando tinha nas montanhas lá e tal, os caras não tinham nada que fazer, eles pegaram uma pedra e tal e botavam lá, jogavam para chegar mais perto ali que nasceu, entendeu? Então, que já mais vai acabar. Claro que nós tínhamos mais tempo. Hoje, todo tipo de esporte, ele diminuiu por causa da tecnologia e tal. Então, você pode notar. Aí eu começo contigo. Um campeonato amador. Nós tínhamos aqui em Passo Fundo, no futebol, campeonato amador do estado, nós tínhamos 5 equipes. Tinha Santos, tinha União, tinha Planaltina, tinha Independente. Quer dizer, é uma coisa assim que só aqui em Passo Fundo, ia em Soledade, lá tinha Pampeiro, tinha Avenida, tu ia a Tapejara, tinha o São Paulo, tinha o Tapejarense, em Gaurama tinha time, Erechim tinha, toda parte tinha. Getúlio Vargas, 2, 3 Getúlio Vargas, times, Libertadores, hoje não existe mais, nem existe o campeonato. Então o esporte realmente é corrida de cavalo, tinha cancha de carreira e tudo. Então hoje em dia o mundo mudou. Acho que muita influência da televisão, né? Da eletrônica. As redes sociais, entende? A insegurança. Hoje para tu ir lá assistir um futebol, tu tinha que entrar na fila e coisa e tal. Hoje tu chega em casa, tu quer assistir o jogo que tu for, sem sair de casa. Nós tínhamos, o Jorge conhece muito, mais que nós, né, da Velha Guarda. Vou lá comer um pastel, um chopp na Quintina do Jardim. Tinha 3 restaurantes numa quadra e todos lotados. Hoje praticamente não tem. Tem 2, 3 ali que são tradicionais. Tu fica em casa, tu quer uma pizza, tu não vai na pizza, tu pisa em casa, a maioria, tô dizendo isso aí. Quer um churrasco, tu fica em casa. Então mudou, o pessoal ficou muito caseiro. Muito caseiro. Para tu ter uma ideia, nós aqui da bocha, nós tínhamos no momento, nós tínhamos 14 equipes. 14 equipes. Por exemplo, que na Caxeiral Campestre tinha 2. Tinha o Caxeiral e tinha mais um Novo Seguro. E, então, assim, ele foi diminuindo. Hoje, tinha 250 atletas masculinos federados, 95 femininos. Hoje, nós devemos ter o quê? Não temos 100 atletas federados masculinos, não temos 20 femininos. Então mudou. Mas ela não acaba, sempre tem. Quantos clubes oficiais de bocha tem em Passo Fundo? Hoje, ou que seja coligado com o quadro social de algum clube? Oficialmente funcionando. Não, em Passo Fundo, assim, federado, que digamos que é federado na federação, hoje nós temos o Veracruz, o 15 de novembro, e a ABB. Somente esses 3. Campestre sumiu? O Campestre é o seguinte, o Campestre está eles estão se ajeitando lá, o presidente não quer, o presidente, a princípio, ele não quer desfederar e tal. Mas quem decide é o conselho? Não. Mas é que geralmente o conselho quase nunca vai atrás do quem decide, mas tem um pessoal lá quem está no comando, né? O pessoal está se organizando, inclusive sexta-feira eu estive lá numa janta e tal, o presidente inclusive estava lá, né? E o pessoal está se organizando lá e tal, estão fazendo coisas independentes do clube, né? Eles estão vendendo e tal, daí o pessoal lá que tem empresário, daí bota o nome da empresa e tal, e para ver se convence. O que hoje o presidente ele tem assim um certo receio, eu não tiro a razão dele, porque o que acontece hoje em dia, com as nossas leis hoje, tudo que acontece dentro de um clube, vai na justiça, vai lá, que é indenização, que é isso, é aquilo. Então nessa parte, nesse pensamento, eu não contrario ele.
Se eu pensar assim, ele tem um tipo de razão. Tá, eu vou botar uma equipe, aí vai Erechim, vai aqui, vai ali, dá um acidente, coisa que se machuca, coisa vem para cima do clube, coisa errada, e tal. Então, quer dizer... Chico, então é assim. Vamos voltar. Copa Lousada, 27ª edição, é isso? 27ª edição. 27ª edição. Então, como está continuando... Programação da Copa Lousada. Beleza. Então, assim, ó, nós temos na sexta-feira, nós temos um torneio Sexta-feira, dia 5. Dia 4. Dia 4. Dia 4. Lá na sede da BB, que é homenagem a um grande amigo da Bocha, dirigente da Confederação Brasileira, dirigente do Rio Branco, Idemir Sequeira, uma pessoa que gostava muito de Passo Fundo, nós gostávamos muito dele, e a gente resolveu homenagear. A gente nos deixou cedo e a gente homenageia o Idemir Sequeira com esse torneio. Começa assim, volta das 5 horas da tarde, deve terminar lá por volta da meia-noite. No sábado, dia 5, a partir das 9 horas, daí os jogos no Campestre, os jogos no 15 de novembro, os jogos na BB e jogos na Vera Cruz. Daí começa a Copa Lousada e que vai terminar no dia 6. São 24. Provavelmente seja tarde. Porque a Bocha, assim, ela tem hora para começar, não tem hora para terminar. Porque às vezes uma partida pode durar meia hora, pode durar uma e tal. Premiação, Chico. A premiação vai ter uma premiação em dinheiro, mais os troféus rotativo, mais troféu e medalha, né? Em definitivo. E a premiação do 1º ao 4º lugar. Em dinheiro, tem mais ou menos no total que vai ser pago? Não, a gente assim, não, porque o objetivo do Lousada até nem tinha premiação em dinheiro. Mas hoje, como os custos e tal, daí o pessoal pediu, bota uma inscrição lá pra gente, pelo menos que ganhar, pelo menos tirar um pouco da despesa e tal, tá, beleza. E então assim, então é 80% da arrecadação. Se arrecadar 20 mil, vai ser 16 de prêmio. Mais ou menos aí a gente, até era para ser R$500 a inscrição, a gente baixou para 300, que o objetivo não é... Ganhar. Não é ganhar. Então isso aí vai dar, tipo lá, uns 3 mil pro campeão, então, por aí. Muito bem, 24 equipes confirmadas. 24 equipes. Representações de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina também. Esse ano, infelizmente, nós vamos perder o Paraná, que vai ter uma etapa no campeonato lá, vão começar nesse dia. E nos sacanearam lá, né? Porque nós estávamos no calendário e tal, mas acabaram eles fazendo campeonato lá, questão de data, às vezes, entende? Então aqui o pessoal do Paraná não vai poder vir. Mas Santa Catarina já está confirmado e aqui do Rio Grande do Sul também. Esse ano não vão ter pessoal de São Paulo, que sempre vem, né? Mas agora realmente subiu bastante as passagens e tal, o custo foi mais alto, eles não vão vir, né? E é bastante competição, né? A Bocha, na realidade, como tu mentou, quando vai acabar, ela não acaba, ela pode diminuir as equipes. Mas ela cada vez tem mais eventos, né? Nós tivemos, assim, eventos grandes, aqui em premiação em dinheiro. Na semana passada nós tivemos um evento lá em São Miguel do Oeste, que deu uma premiação de R$80 mil. Então veio de todo o Brasil, sabe? Então toda semana tem, então são bastante, né? Daí divide. Mas Jorge, então, para nós, a foto que tem ali da CD, né? Nós queremos parabenizar a CD, é uma equipe multicampeão. E ao Everaldo, né? O Everaldo que foi o campeão, porque geralmente as competições dos cadeirantes tem sido mais individual por questão do espaço, né? Às vezes fazem individual, no máximo dupla, porque daí são 2 cadeiras só. Onde é que é esse? Essa aí em Arroio Teixeira, lá na praia, no litoral lá. Eles têm o pessoal se apaixonou e todos os anos... Aqui, ó, Chico. E todos os anos eles fazem essa competição. Eles adoraram essa competição de ver o pessoal cadeirante jogar. É uma coisa emocionante. Chegar ali, é fantástico assistir isso aí. E quando o Everaldo, esse que está na foto aí, né? É um dos melhores atletas que tem aí no Brasil, né? Recebendo essa premiação, uma premiação muito bonita lá. E o pessoal adora lá. Realmente é uma competição muito bacana. Muito bem. Gaúcho e Passo Fundo estão buscando associados. Querem chegar à marca de 300 sócios cada um. Será que chegam? Olha, eles têm que arrumar 299. Quer dizer, o Gaúcho tem que arrumar 299. Que eu sempre me associo. Todos os anos que fazem a promoção, sempre
me associo, né? Eu acredito que fizer um bom trabalho. Acho que nós temos que se nós não arrumar 300 sócios, nós temos que fechar as portas aí. E daí? Né? Eu acho que a torcida só vai se o time estiver bem. Isso é certo. Aí se fizer um time bom, arruma aqueles que compram antes são poucos hoje do amor à camiseta, né? Para colaborar, porque o time tem uma base financeira. A torcida só vai quando o time estiver bem. O Passum teve exemplo aí, quantos anos que não ia torcedor. Na hora que endireitou um timezinho mais ou menos, deu um grande público em 2 jogos. Assim, isso aí, tu tem razão. Eu acho assim, não é porque eu sou do Gaúcho, né? Mas lógico que eu conheço mais o Gaúcho. O Passo Fundo eu não conheço, vou lá prestigiar. Mas o Gaúcho eu vivi desde pequenininho. Eu estou mais de 60 anos dentro do Gaúcho. Então o Gaúcho é de pai para filho. Exato. Desde 1918. Por exemplo, assim, ó, eu tinha a minha mãe, né? Passou para mim. Hoje o meu filho é doente do Gaúcho, os filhos deles, tudo tem camiseta do Gaúcho. Então ele é mais fácil, né, de ter. E com o Passo Fundo, ele já é mais novo, então ela não tem essa raiz que o Gaúcho tem. Talvez fosse o 14 de julho até tivesse mais, né? Merece não gostar. O tempo se esgotou. 14 de julho então tá bom. Ia ter menos ainda que o Gaúcho. Será? Já passou o tempo. Obrigado, Chico. Obrigado, Dantas. Obrigado, senhores telespectadores. E a lembrança, começa a vacinação contra a gripe, influenza. Vacine-se. Isso é muito importante. Até a próxima, com certeza. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.